Atos 9, do 10 ao 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso da escola bíblica dominical, 9 horas, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Né? Você é nosso convidado, né? Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão, Ananias, ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, te damos graças, Senhor, por essa porção da Tua palavra e pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos capacite a compreendê-la. Pedimos que, por iluminação e graça, o Senhor nos permita, Senhor, que essa semente da Tua palavra possa produzir frutos nos nossos corações. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, no domingo passado, à noite, nós falamos sobre... Aliás, passado não, retrasado à noite, nós falamos sobre essa primeira parte do capítulo 9. O capítulo 9 é uma escalada, né? Ele apresenta como se fosse uma escalada até essa conquista de Jesus, né? Essa conquista de Jesus sobre o coração de Saulo. Então, nos primeiros versículos, do 1 ao 9, nós vimos Saulo passar de perseguidor da igreja a convertido, no momento em que o Senhor Jesus aparece por ele no caminho para Damasco. Depois, agora, né, de 10 a 19, nós estamos vendo Paulo passar de perseguidor a discípulo. O final do texto diz para nós que ele passou ainda alguns dias com os discípulos em Damasco. Então agora ele já se identifica junto com eles, tanto por meio do batismo, como agora na convivência junto com eles. E no final dessa sessão maior, do capítulo 9, o narrador vai nos apresentar Saulo passando de perseguidor a perseguido e enfrentando a oposição. Isso vai do verso 20 até o verso 31. Bom, no início do capítulo 9, o autor disse para nós quanto o apóstolo, né, no caso aqui ainda como fariseu, zeloso pela lei, mas perseguidor da igreja, Saulo estava empenhado nessa tarefa de perseguição contra a igreja. Diz o texto que ele respirava ameaças e morte. E o seu propósito ao sair de Jerusalém era conseguir prender os cristãos de Damasco com o apoio das sinagogas. Então Saulo sai de Jerusalém e ele busca esse apoio das sinagogas de Damasco para prender os cristãos que estão em Damasco, né? No entanto, quando ainda estava pelo caminho, nós lemos isso, o Senhor Jesus aparece para Saulo, toda hora está vindo a boca, né? Paulo, né? Ele aqui ainda é Saulo, a gente precisa se educar, perceber que o texto ainda não aconteceu, né? Todo esse desenrolar que a gente conhece como igreja, né? Do que ele vai se tornar o grande apóstolo Paulo. Aqui ele ainda é Saulo, esse fariseu perseguidor, encegueirado por perseguir a igreja, respirando ameaças e morte. E Jesus então aparece no caminho para Damasco. Diz o texto do capítulo 26 de Atos, verso 13, que a luz que apareceu para Saulo naquele momento era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Imagina. O Senhor Jesus apareceu para ele no caminho
no seu corpo glorioso de forma mais brilhante do que o sol. E naquele instante, Saulo ouviu Jesus dizer com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante é que Jesus usa a língua dos hebreus. Jesus fala em hebraico a Saulo. E Saulo compreende em hebraico. Naquele tempo, em Israel, eu expliquei isso aqui na ocasião, Israel falava o aramaico. Muitos judeus comuns falavam aramaico. Só aqueles que trabalhavam ou lidavam com as escrituras ou que sabiam ler e escrever tinham conhecimento do hebraico. Mas Saulo, então, ouve na língua do livro da lei, na língua da palavra de Deus ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele encontro, Saulo fica cego. Depois o texto continua dizendo que por 3 dias, por 3 noites, ele não comeu e nem bebeu nada. Ele permaneceu ali em jejum, buscando o que aquela aparição havia significado. Até que o Senhor Jesus aqui envia Ananias, né, o Senhor que aparece aqui, o Senhor lhe disse numa visão. É o próprio Senhor Jesus falando com Ananias no verso 10. Então o Senhor Jesus envia Ananias a Saulo para curar e para manifestar a Saulo qual seja a sua vontade, ou seja, qual é a vontade de Jesus para a vida de Saulo. E promovendo esse encontro aonde Saulo seria batizado e aí então ele ingressaria na igreja. Esse texto que a gente leu, ele tem 2 momentos aqui muito importantes, assim, muito bem definidos. O primeiro momento é o momento em que Jesus vai falar com Ananias. Essa é a primeira parte aqui que aparece no texto. Isso vai do 10 até o verso 16. E aí, do verso 17 até o verso 19, vai ser depois esse segundo encontro, esse segundo momento, quando Ananias vai em direção a Saulo e aí manifesta qual seja a vontade do Senhor para Saulo. A gente vai hoje se dedicar a entender um pouco sobre esses 2 momentos e as lições, né, que esses 2 momentos têm a nos oferecer. Bom, primeiro esse diálogo entre Deus e Ananias. Acompanha, por favor, na sua Bíblia. Quando Deus ordena a Ananias que vá. Diz assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Primeira coisa importante a se dizer: esse Ananias não é o Ananias esposo de Safira. Lembram de Ananias e Safira? Você fala assim: pastor, mas o Ananias não morreu? Quando a gente estava lendo lá o capítulo 5, ele não morreu? Sim, aquele Ananias morreu. Esse aqui não, esse é um outro Ananias que morava em Damasco. Diz o texto do capítulo 22 que esse homem era um judeu piedoso, que havia se convertido ao cristianismo e que tinha boa reputação das pessoas em Damasco. Então é um outro Ananias que a gente está falando, amém? E esse outro Ananias é um crente no Senhor Jesus, homem piedoso e de boa reputação. O que a gente vai entender por que isso é importante, que seja exatamente esse homem enviado pelo Senhor Jesus ao encontro de Saulo. Segundo ele, o próprio narrador já fala para nós que ele é um discípulo. Ele é um discípulo, ou seja, ele é um seguidor de Jesus. Ele é um judeu convertido. Ele é um judeu, tem boa reputação dos homens de Damasco, mas ele é alguém crente no Senhor Jesus. E o termo discípulo é um termo muito usado nesse capítulo. Só para os irmãos terem uma ideia, o narrador vai usar 7 vezes a expressão, né, o termo discípulo. Porque a ideia para nós de sermos chamados de cristãos, ou mesmo de igreja, isso já é mais à frente, né, no próprio livro, já no desenrolar do cristianismo, e igreja é um termo mais usado para as cartas. Aqui o que nós temos é o quê? São discípulos de Jesus. A igreja sendo chamada de discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus aparecem no verso 1, verso 10, 19, 25, 26, 36 e 38. Por que essa insistência do narrador em chamar de discípulo aquele que segue a Jesus? Discípulo. Como esse então discípulo responde? Ele diz: aqui estou, Senhor, aqui estou. Ananias aqui demonstrando a sua prontidão em servir ao desejo do Senhor. O que o Senhor deseja que eu faça? Aqui estou, Senhor. Estou pronto a obedecer. Ele
se mostra depois, ele vai se mostrar meio exitoso de fazer a vontade de Deus. Mas veja a disposição de Ananias no primeiro momento. Senhor, aqui estou, ó, pode falar, estou pronto, estou disposto a obedecer o chamado do Senhor. Já no verso 11, então o Senhor determina, ó, levanta-te e vai. Aí ele diz, a rua chamada direita. Então, o que eu quero de você, Ananias? Vamos colocar isso de outra forma. O que eu quero? Que você se levante e vá para onde eu vou te mandar. Aonde é? Na rua chamada direita, na casa de Judas. Então, Deus dá todo o endereço de onde Saulo está. O que tem lá? Tem um homem chamado Saulo de Tarso. Tem um homem chamado Saulo de Tarso. Quando? Ele está lá agora. Ele está orando. Ou seja, ele está buscando, né, a minha vontade. Ele está buscando falar com Deus. Né, ele está buscando uma resposta. E eu estou enviando você lá como essa resposta. Eu estou enviando você lá para ser essa resposta. Aí aqui vale a pena a gente mencionar uma coisa. Ananias significa Deus é gracioso. Olha que interessante. Saulo está lá orando. Depois do que aconteceu com ele está tentando entender o que foi aquilo, como foi aquilo, se aquilo talvez tenha sido até da imaginação dele, se aquilo foi real ou não. Ele ainda não sabe dizer, ele está perdido aqui. Mas ele está buscando, ele está sem comer, sem beber, jejuando, buscando a vontade de Deus. Então Deus vai lá e fala assim, olha, Ananias, vai lá, porque ele está orando, como quem dissesse, você vai ser a resposta de oração que eu estou enviando para Saulo. Você é a resposta de oração. É interessante a gente pensar nisso no texto, né? Porque quantas vezes nós, como discípulos de Jesus, estamos orando, buscando que Deus nos dê respostas para as nossas orações, né? Para os nossos pedidos, para os nossos desejos, para as nossas necessidades. E aí Deus vai lá na sua oração, Jesus aparece para você e diz assim, bom, vou te mandar num outro lugar, porque tem alguém lá orando. Aí você tem, poxa Deus, mas eu estou aqui, estou buscando a sua vontade, porque estou precisando de uma resposta de oração. Não, nesse momento que eu quero de você como meu discípulo, é que você seja a resposta de oração na vida de alguém. Agora, ele vai dizer mais, ele vai dizer, ó, ele viu numa visão, verso 12, fala, ele viu numa visão um homem chamado Ananias. Volta-se para o nome dele de novo. Deus é gracioso. Ele viu numa visão, não qualquer homem, mas ele viu um homem. Jesus não só mostrou para Ananias, para Saulo, a aparência de Ananias, mas de alguma forma Deus disse o nome. Entende o que eu quero dizer? Olha só, imagina que Saulo está lá orando. E aí ele vê um homem, e vamos imaginar aqui, um homem, e a cor de sua pele, a cor de seu cabelo, a cor de seus olhos. Não só a aparência. Mas de alguma maneira naquela visão, Saulo sabe o nome dele. Deus é gracioso. Deus é gracioso. Lembrem quem era Saulo? Perseguidor da igreja, respirando ameaças e morte. Quantos males ele havia feito à igreja em Jerusalém? Mas Jesus está mandando um homem lá para falar com ele e diz o texto, entrar e impor-lhe as mãos e nesse momento ele recupera a visão. Veja o que está acontecendo. Duas visões estão acontecendo aqui. Uma é para Saulo, lá na casa de Judas. Ele viu na oração dele Ananias indo lá impondo as mãos. E agora Deus está lá do outro lado da linha. Vamos imaginar que aqui é um lado da linha. Lá no outro lado da linha, Deus está tratando aqui do outro lado da linha. Ó, Ananias, você vai lá e você vai fazer isso, isso e isso, por causa disso, disso. E você vai pôr as mãos e ele lá está vendo você indo lá. Então Deus trata do coração de Saulo, a respeito do que tinha acontecido, e trata do coração de Ananias. Por que isso é tão importante? Lembre, Saulo está em Damasco a fim de prender os crentes. Ele deseja prender os crentes. Porque na ideia de Saulo, os crentes são falsos profetas que se levantaram em Israel com uma seita. E eles precisam ser combatidos. Do outro lado, tem um crente que já sabe, porque aí, ó, verso 13 vai dizer, ó, Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, a reputação de Saulo já chegou em Damasco. A viagem de Jerusalém para Damasco levava em torno, mais ou menos, de algo de 7 dias, 200 quilômetros. Quando acontece a morte de Estevão, os cristãos saem pelo caminho e vão embora, fugindo de Jerusalém, e vão pregando a palavra pelo caminho. Os que chegaram em Damasco já anunciaram que lá em Jerusalém tem um perseguidor, tem uma fera assolando a igreja. E o nome dessa fera é Saulo. E essa reputação já chegou em Damasco. Então, aqui, pelas palavras de Ananias, a gente está vendo que essa reputação havia chegado antes de Saulo e que Ananias temia pela sua vida. Então, ele vai dizer, olha, Senhor, ouvi acerca de muitos desse homem. Ouvi quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E por aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Teu nome. Então veja, Deus aqui precisou tratar com esses dois homens separadamente para trabalhar o coração de Saulo para o que ia acontecer e trabalhar o coração de Ananias também. Porque era importante que esse homem piedoso, de boa reputação, entre a igreja em Damasco, recebesse e reconhecesse Saulo como um irmão em Cristo Jesus. Do contrário, Saulo poderia ter sido, descartado pela igreja. A igreja poderia achar que, de repente, vamos aqui imaginar, que Saulo estava se infiltrando, se fingindo de crente, para saber quem são os crentes, e aí conseguir prender. Faz sentido? Se a ideia dele é prender os crentes, eu vou chegar lá, vou falar que eu tive uma experiência com Deus, e que Jesus falou comigo, vou me fingir de crente, vou saber onde é que eles estão e prendo. Ele é um perseguidor da igreja. Então Deus está trabalhando no coração de Saulo e está trabalhando no coração de Ananias também, preparando o caminho para o que estava para acontecer. Agora, alguns detalhes são muito importantes, porque Deus, então, ele para trabalhar o coração de Ananias, ele vai argumentar com Ananias. Ele vai usar alguns argumentos muito importantes. Por exemplo, ele vai dizer, Ananias, ele está lá orando. Ele está lá orando. Ou seja, ele está lá buscando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida dele? Isso diz alguma coisa, né? Isso diz alguma coisa. Ele está lá orando, Ananias. O fato também de Deus ter dito para Ananias é o seguinte, ele está lá orando, ele está buscando, ou seja, ele está buscando a minha vontade. Eu já comecei a tratar com ele, ele viu um homem e ele viu você lá, Ananias. Ele viu você lá, ele viu um homem chamado Ananias entrar lá. É outro argumento que Deus usa para convencer Ananias. Ele viu você entrando lá e impondo as mãos sobre ele. E depois ele diz ainda um pouco mais. Ele fala assim, olha, Ananias, verso 15, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Ou seja, Ananias, eu tenho um propósito na vida de Saulo. Você precisa ir porque eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho uma tarefa para ser cumprida. E eu escolhi ele. E depois ele diz assim, verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias estava com medo porque Saulo perseguia a igreja, certo? Fez muitos crentes sofrerem. Mas aqui Deus está dizendo para Ananias, Ananias, ele também vai ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele vai compreender o sofrimento, Ananias. Ele será alguém que vai ser experimentado e formado no meio do sofrimento, em favor da igreja. Então isso diz duas coisas para Ananias. Não que Deus estava se vingando de Saulo, não era isso. Mas que aquele mal que Saulo também havia ocasionado para a igreja, no futuro ele iria compreender que aquilo tinha sido errado. E ele mesmo seria aperfeiçoado no meio do sofrimento e em favor da igreja. Então, não só ele iria compreender que os cristãos não eram alguém a serem perseguidos, como ele também seria perseguido e sentiria na pele aquele sofrimento.
E por sentir na pele aquele sofrimento, ele dessa maneira conseguiria consolar a igreja. E olha quando a gente vai para as cartas, o quanto Paulo escreve sobre sofrimento. Paulo fala muito sobre sofrimento. Fala muito sobre o quanto nós cristãos somos aperfeiçoados por meio do sofrimento. O quanto nós crescemos e amadurecemos na nossa relação com Deus por meio do sofrimento. E somente alguém que tenha sofrido pode consolar outro também no seu sofrimento. Né? Então, Paulo, dessa maneira, conseguiria consolar outros cristãos. Dentro desses argumentos, Deus, então, convence, né? Quebranta esse coração de Ananias. Agora, olha que interessante, irmãos. Enquanto Deus está tratando aqui com Ananias, né? Convencendo ele, Saulo está lá fazendo o quê? Orando. E olha que maravilhoso isso. Quantas vezes nós vivemos as nossas crises, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, e a gente está lá orando e acha que não está sendo ouvido por Deus. Mas Deus está ouvindo as nossas orações. Deus estava lá ouvindo as orações de Saulo. Jesus conhecia as orações de Saulo e estava ouvindo as orações de Saulo. Então, quando ele coloca para Ananias, olha, ele é um instrumento que eu escolhi, Ananias. Ele é um instrumento que eu escolhi. Você precisa ir. E ele vai sofrer pelo meu nome, Ananias. E esses 2 versículos são meio que um grande resumo de todo o ministério do apóstolo. Nesses 2 versículos, o autor faz questão de narrar para nós qual vai ser a última sessão ou o último bloco maior de todo o livro. E depois a sequência das cartas. Porque a gente pode resumir muito bem o ministério do apóstolo nesses 2 versos. Ele é um instrumento escolhido. Saulo de maneira nenhuma escolheu Jesus. Jesus escolheu a Saulo. Isso ficou claro para nós nos primeiros versos. Convencendo o coração dele, tocando o coração dele, quebrantando o coração dele. E diz, olha, para levar o meu nome aos gentios, reis e israelitas. E é o que nós vamos ver acontecer na última sessão do texto. O quanto ele vai ser usado por Deus para levar o nome de Jesus. E ele vai completar dizendo, ele vai... a graça de Deus havia escolhido, a graça de Deus havia chamado, a graça de Deus estava vocacionando Saulo, porque Deus tinha um propósito para a sua vida e Deus iria manifestar esse propósito. E durante essa caminhada, ele perceberia o quanto era necessário, dentro do chamado, da vocação que Deus tinha para ele, esse sofrimento. Então Deus declarou para Ananias o que aconteceria e quantos sofrimentos o apóstolo Paulo passaria em favor da igreja. Agora, olha que interessante, irmãos, quando a gente fala de sofrimento, nesse momento do texto, é importante a gente lembrar o que Paulo falou também nas cartas. Quando Paulo escreve para Timóteo, na sua última carta, né, no capítulo 1, dos versos 9 até ali o verso 12, ele fala, Timóteo, eu estou sofrendo. Mas ele coloca esse sofrimento como um sofrimento honrado, mas ele fala assim, mas esse sofrimento não é para o meu mal, esse sofrimento é para benefício da igreja. E eu estou certo que o meu Redentor vive e que no final ele vai me recompensar. Olha a maturidade que o apóstolo chega no final, nesse caminho de sofrimento pelo qual ele passou. Ele vai, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai falar, olha, eu passei por naufrágio 3 vezes, muitas vezes eu fui apedrejado, eu fui espancado, né? Fui expulso das cidades. Paulo chega a falar que ele foi chicoteado 5 vezes. 5 vezes. Eles tinham um costume lá do 40 menos 1. Isso significa 39 chicotadas. Faz as contas. Isso dá 195. Imagina como é que eram as costas de Saulo. Por um segundo, tenta imaginar 195 chicotadas nas costas de alguém. As costas dele devia ser um monte de risco. Esse homem sofreu muito. Talvez entre os apóstolos, Saulo tenha sido o que mais sofreu. Mas olha o quanto esse sofrimento produziu em benefício para a igreja. Então, se fosse em alguns lugares, né, com essa teologia do triunfalismo, de que você vai sair daqui, você é crente, você vai arrebentar, aqui é só sucesso, é só vitória, Deus vai te abençoar em tudo, você vai ser um campeão, você vai arrasar e você vai fazer isso e vai acontecer aquilo. Essa teologia do triunfalismo não cabe na vida do apóstolo.
Porque se você pensar nisso e pensar que sucesso é isso, Paulo foi um apóstolo mal sucedido. Talvez ele nem seria admitido como crente em algumas igrejas hoje. Mas é interessante a gente pensar o quanto Deus tem propósito na vida de cada um. Então esse era o propósito que Deus tinha na vida de Saulo. Deus tinha um propósito que ele levasse o evangelho aos gentios e tinha um propósito de que nesse caminho ele seria aperfeiçoado por meio do sofrimento. E Deus realizou a sua vontade, de maneira que quando a gente chega na carta de 2 Timóteo, nós vemos o apóstolo não falar sobre isso com tristeza ou constrangimento. Pelo contrário, ele fala, olha, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, eu venci. A corrida que me estava proposta, eu corri, fiz o meu melhor, completei qual era a vontade de Deus desde a minha conversão. E é isso, irmãos, que eu e você também devemos buscar. Não nos fugirmos do sofrimento, da dor, ou fugirmos das dificuldades da vida, né? Na tentativa de nos esquivar para viver melhor. Não, viver bem significa viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Sucesso tem a ver com fidelidade. Percebe? Fidelidade. Sucesso tem a ver com fidelidade. Então Deus tem um chamado na vida de cada um, assim como tinha na de Saulo, tem na sua também. O que nos importa é correr a corrida. Não a corrida do Saulo. A corrida do Saulo é a corrida do Saulo, entende? A corrida do Ananias foi a corrida do Ananias. Você tem que correr a sua corrida. Entende? A sua corrida, aquilo que Deus tem proposto para você, como propósito dele para a sua vida. Então, por isso, essas palavras são tão importantes, elas vão nos mostrar todo um caminho que depois o autor vai percorrer ao longo dos capítulos nas viagens missionárias. E aí no verso 16, então, 16 não, perdão. Já no verso 17, nós vemos Ananias e Saulo se encontrarem. Então Ananias vai até Saulo, agora ele está convencido, então ele se levanta e vai. E quando chega lá, ele está tão convencido, a prova desse convencimento é que ele chama Saulo de quê? Irmão. 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 Ele fala como se Deus tivesse revelado detalhes para ele naquele caminho. Ele fala assim, o Deus, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. E ele me mandou aqui para fazer duas coisas, Saulo, para te curar da cegueira, e para que você fique cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. A cegueira, então Deus vai agir no seu físico, na sua necessidade física, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora Deus também vai agir na necessidade que você tem na alma. Você será abençoado fisicamente, mas será abençoado também na sua alma. A cegueira serviu de uma metáfora, a gente falou disso no último sermão. Então, todo mundo que encontrou Jesus que era cego passou a enxergar. Saulo era alguém que enxergava e ficou sem enxergar. O Senhor Jesus usou a cegueira de Saulo como uma metáfora para mostrar o quanto ele estava cego, o quanto ele estava errado no caminho dele. Mas agora a cura dos seus olhos é uma declaração de que agora você passou a enxergar, porque o que eu queria é que você visse Jesus. O que eu queria que você me visse, digamos assim, para que você compreendesse qual era o caminho correto. Mas também não bastava apenas solucionar um problema na sua carne, no seu físico. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo aqui, não porque ele não tivesse, porque é o Espírito Santo quem vinha convencendo ele no caminho de Damasco. Mas porque agora o Espírito Santo viria capacitá-lo para a obra que ele ia realizar. Então, por isso, Ananias estende as mãos, ora por Saulo, e Saulo, então, fica cheio do Espírito Santo. Diz o verso 18 que ele foi batizado, como forma de admissão na igreja, ele declara publicamente sua fé e é admitido na igreja por meio do batismo. E no verso 19, agora ele para comer, porque agora que o seu espírito foi satisfeito, as necessidades espirituais foram satisfeitas, agora, então, ele vai dar atenção à sua carne. Olha como é que Saulo era alguém forte de espírito, Ele não comeu e não bebeu enquanto a necessidade que ele tinha na alma não foi satisfeita. Percebe? Mais importante do que a comida e que a bebida é que a minha vida e a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Bom, quero propor para os irmãos, para a gente terminar, já me alonguei muito, mas para a gente terminar algumas aplicações práticas do que fazer com esse texto, de posse desse texto, como a gente deve agir. Primeiro,
é compreender que Deus observa aqueles que oram. Deus ouve orações. Aqueles que oram, não importa como a situação esteja difícil, o quanto a crise se mostre desesperadora, o quanto os problemas tenham nos roubado até mesmo o apetite, né? Às vezes a gente está vivendo problemas tão sérios que nos roubam o apetite, a gente não quer comer, não quer beber nada por conta daquele problema que está vivendo, e ora como se Deus não pudesse ouvir, mas Deus ouve orações. A nossa oração jamais será inútil. Creia que Deus está ouvindo e que Deus está enviando a resposta. O Deus cheio de graça, que foi ao encontro de Saulo, também está vindo ao seu encontro. No tempo certo, no momento do Senhor, Deus enviará a resposta, assim como ele enviou Ananias a Saulo. Outra lição importante é que, se não fosse pela conversão de Saulo, nós nunca teríamos ouvido falar de Ananias. Você já pensou nisso? Ananias seria um desconhecido. Agora, no entanto, ele teve um papel muito importante na obra de Deus, porque ele foi mandado por Deus para ali consagrar Saulo a obra do ministério que Deus tinha para realizar na vida dele, para estender as mãos sobre ele e orar, e pedir para que ele fosse cheio desse Espírito Santo que capacita o homem. Então, por trás de muitos servos de renome, como foi Saulo, né, e depois Paulo, há muitos crentes pouco conhecidos, como Ananias. Dá para entender isso? Há aqueles de renome, como Saulo, Paulo, e há aqueles poucos conhecidos, como Ananias. Isso significa que uns são mais importantes do que outros no reino de Deus? Não. Isso só significa que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado, a sua vocação. O mundo pode não ter visto todos os trabalhos de homens como Ananias, mas Deus viu. Vou repetir isso aqui. O mundo pode não ter visto todos os trabalhos de Ananias, mas Deus viu. Deus viu. O importante no reino de Deus não é a fama, mas a fidelidade. Terceiro, nós jamais devemos temer fazer a vontade de Deus. Ananias ficou exitoso, mas foi. E Deus se manifestou naquele lugar, né? Saulo era perigoso. Ele teve um pouco de medo, mas Deus abençoou. Então, quando Deus dá uma ordem para nós, nós também não devemos temer. Porque se Deus nos deu uma ordem, Ele está trabalhando do outro lado da linha. Ele está trabalhando do lado de lá. Então vá, se Deus falou para você fazer, faça. É porque Ele está trabalhando. Quarto, Deus trabalha tanto no milagre grande, naquela aparição do caminho de Damasco, como Ele trabalha no milagre, entre aspas aqui, pequeno, naquela visita. Naquela visita, aquele irmão. Deus falou através da aparição no caminho, o milagre grande, entre aspas, e falou através do milagre pequeno, daquela visita, também pequeno aí, entre aspas. A gente não pode pensar que Deus só vai se manifestar se algo grande acontecer. Às vezes Deus quer usar as coisas pequenas para falar conosco. Um detalhe pequeno, tá certo? Já estou terminando, tá bom, irmãos? Por último, jamais despreze o valor de levar uma pessoa a Cristo. Vou repetir isso aqui. Jamais despreze o valor de levar uma pessoa para Cristo. Pedro ganhou milhares em Jerusalém. Filipe ganhou toda a cidade de Samaria. Mas Ananias ganhou um homem, Saulo. Mas esse homem se tornou o maior missionário da história da igreja. Deu para entender isso ou quer que eu repita? Pedro ganhou milhares em Jerusalém. Filipe ganhou a cidade inteira de Samaria. Ananias, o ministério que ganhou um homem. Mas esse homem se tornou o maior missionário da história da igreja. Então, às vezes, a gente despreza o valor de levar uma pessoa a Cristo achando que é mais importante, por exemplo, falar de Jesus às massas. Não é. Não é mais importante. Quantos conheceriam Edward Kimball? Alguém se arriscaria a dizer quem ele é? Não? Ninguém conhece, né, Edward Kimball. Mas e se eu falasse D.L. Moody? Alguns? Sim? E na história da igreja, muitos? Porque D.L. Moody levou mais de 500.000 almas a Cristo. Ele era aluno da escola bíblica de Edward Kimball. Foi esse homem que o levou a Cristo. Ninguém conhece o nome de Edward Kimball, mas todos conhecem, ou pelo menos muita gente conhece, D.L. Moody. John Wesley. Quem vocês querem dizer quem é John Wesley?
Ninguém. Mas e se eu falasse Charles Spurgeon? Já melhorou, não é? Então, John Wesley levou Charles Spurgeon a Cristo. Charles Spurgeon é tido como o príncipe entre os pregadores. John Wesley quase não é conhecido. Mordecai Ham. Ninguém? Mas e se eu falasse Billy Graham? Todos conhecem Billy Graham, né? E Billy Graham levou cerca de 2,5 milhões de pessoas a Cristo. Estima-se que nas cruzadas de Billy Graham, cerca de 2 bilhões de pessoas ouviram Billy Graham falar. 2 bilhões de pessoas ouviram Billy Graham falar. Mas isso não seria possível sem Mordecai Ham, que falou de Jesus para ele. Dá para entender o que eu quero dizer? Às vezes a gente fica achando que nosso papel na igreja ele não é importante porque a gente está cuidando de uma pessoa. Mas o nosso papel é levar um indivíduo a Cristo. O papel de Deus é usá-lo como Ele quiser para a sua glória. O nosso papel é levar um indivíduo a Cristo. Cabe a Deus usá-lo para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus.